Pedro Burgos é professor, jornalista, programador e fundador da Companhia de Inteligência, consultoria em IA. É mestre em jornalismo social pela City University de New York e foi pesquisador visitante da Escola de Políticas Públicas da Universidade de Colômbia. Desde 2016, tem aliado comunicação e programação em diversos projetos, como o Impacto, Bom.jor, financiado pelo Google News Initiative, e a coordenação da pós-graduação de jornalismo de dados do INSPER, onde também foi gerente do Núcleo de Inteligência de Dados. Como jornalista, cobriu tecnologia para veículos como Super Interessante, Exame, Gizmodo, Brasil e Invest News, onde hoje tem uma coluna semanal em vídeo sobre IA. Escreve uma newsletter semanal sobre a IA no Substract. Enfim, e o Pedro é o nosso convidado hoje, convidado da ANER, para o café de número 147. Nós estamos aqui já nessa jornada há 4 anos, e ele vai falar justamente sobre IA e monetização. Então, Pedro, seja muito bem-vindo, a palavra é sua, espero que você volte outras vezes para falar com o pessoal aqui da ANER. Muito obrigado, Regina, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu falei no congresso da ANER em 2013, eu acho, sobre... Eu não tinha nascido ainda. A discussão ainda era sobre internet, monetização, a gente tinha acabado de sair daquele junho de 2013 meio maluco, e a gente tinha muitas dúvidas naquela época, e eu acho que a gente continua com muitas dúvidas agora, e eu espero não responder as dúvidas que vocês têm, sim colocar mais dúvidas na cabeça de vocês, ou pelo menos é um pouco da ideia hoje. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu estou num hotel aqui no Peru, e aí, inclusive, eu até tinha me confundido um pouco com o horário do fuso, mas que bom que deu certo. Eu vou colocar alguns slides, mas assim, eu queria mesmo que a gente batesse um papo, né, porque eu queria ouvir um pouco das questões que vocês têm, porque eu sou jornalista mais de espírito, e eu escrevo, né, ainda tenho, né, a praxis jornalística e tal, mas eu não administro um veículo, né, então acho que vocês têm questões mais prementes e estão vivendo isso no dia a dia. Mas eu queria trazer algumas questões que estão passando pela minha cabeça e vou compartilhar aqui com vocês, tá? Estão vendo minha tela legal, né? O slide aqui, beleza. Então, primeiro, pedir desculpa porque esses slides eles foram inteiramente gerados pelo ChatGPT, mas quando eu falo inteiramente, eu passei 2 horas ditando coisas e conversando e burilando os pensamentos, e aí ele só jogou isso nos slides. Então, às vezes talvez vocês encontrem aí, eu editei, né, a maior parte deles, mas se vocês encontrarem algum cacuete de texto de IA, eu já peço desculpa de antemão. Mas, só falando um pouco, né, acho que a Regina me apresentou, mas eu sou jornalista de formação, mas quando eu fui fazer meu mestrado em 2015, eu virei programador também durante o mestrado, para a alegria do meu pai, que é engenheiro de software, e desde então eu dou aulas de programação para pessoas de jornalismo. Eu dei uma disciplina no INSPER chamada Machine Learning aplicada à comunicação, e fui coordenador de uma pós-graduação em jornalismo de dados. Eu estou olhando para essa discussão sobre IA e jornalismo já há um tempinho. Eu tenho um texto que eu escrevi em 2012 sobre a invenção de robôs jornalistas, né, que eu achava que eu já estou acompanhando isso. Então, eu estou olhando para esse tema, né, olhando além da minha cobertura de tecnologia há bastante tempo, né? E eu acho que, assim, a minha ideia na conversa hoje é menos falar de quais as ferramentas de IA que a gente pode usar na redação para colocar IA a nosso favor, apesar de que, se vocês quiserem, eu posso discutir algumas dessas ferramentas, dessas possibilidades. Também acho que a gente não vai resolver aqui hoje, infelizmente, o problema da monetização. Eu vou botar alguns caminhos, mas eu acho que a ideia é tentar
abrir um pouco a discussão sobre o que tem valor, como que a gente, de alguma forma, monetiza de fato a inteligência editorial, considerando que a IA ela é cada vez mais capaz de fazer o que a gente faz, né? Ou pelo menos emular o que a gente faz. E esse eu acho que é o primeiro ponto que eu acho que é relevante falar, é que as pessoas, pela minha experiência, elas têm uma experiência muito desigual no uso de ferramentas de IA. Muita gente usa o ChatGPT gratuito, aqueles resumos de IA do Google, e acham que a IA é meio burra, né? Comete uns erros meio básicos de lógica e de inteligência e de checagem, mas isso é A, transitório, e B, muito diferente da experiência de quem assina, sei lá, o Claude 4.7 Opus, o ChatGPT 5.5 Pro. Eu acho hoje, eu uso o ChatGPT Pro, não sei se alguém aqui assina, mas para dar um exemplo, eu escrevi um feature para Nature, a primeira vez que eu escrevi para Nature, e tem várias rodadas de revisão. Depois de 3 rodadas humanas de revisão, o ChatGPT Pro ainda achou coisas de checagem que a revisão humana ainda não tinha achado. Eu acho ele hoje absolutamente incrível em termos de capacidade de checagem de informação, e é uma ferramenta muito boa para mim. Então, eu acho que a gente tem que tirar da frente a noção de que a nossa utilidade como jornalista é simplesmente pelo fato de que a gente preza mais pelos fatos e a gente não alucina porque a IA faz isso. Eu acho que algumas IAs fazem e a probabilidade maior é que elas errem cada vez menos. Então, precisão factual não é exatamente o nosso grande diferenciador. Então, só jogar essa primeira ideia polêmica aqui na frente, que eu acho que as IAs são muito, muito boas e melhorando. Sobre monetização e IA, eu queria passar, assim, muito brevemente, o que a gente tem visto até agora são as empresas fazendo acordos ainda no varejo com as empresas de tecnologia. Basicamente, acho que o objetivo principal, talvez as pessoas que sejam de alguma dessas editoras aqui, pode ter uma opinião um pouco diferente, mas a impressão que eu tenho são mais acordos relacionados a não me processe, ou pare de me processar, alguma coisa assim, né? Ou ah, não use mais bloqueadores de robôs. Acho que essencialmente é essa a ideia desses acordos que a gente tem visto, tem vários, eu coloquei aqui alguns, né, você teve essa semana no OpenAI com a Firewall, né, teve o Google também fazendo um acordo primeiro com o Estadão, né, e outros jornais. Então a gente tem visto essa ideia que é um pouco, eu posso na hora de dar uma resposta, eu posso olhar o seu conteúdo e você não vai me bloquear, tudo bem? Tudo bem. Então, é mais ou menos esse o acordo. Mas ainda é um acordo que, assim, até onde eu sei, até onde eu conheço desses acordos, eles não são muito, não é muito claro qual que é o custo, como que você precifica isso, né? Porque eles não são muito, a variação relacionada ao volume não é tão óbvia. Diga, Regina. Então, justamente, é interessante, porque, por exemplo, a gente viu a notícia de que o UOL acabou de fazer esse acordo com o ChatGPT, né? Uhum. E o OpenAI. E aí a gente, quando você disse o que os acordos normalmente são feitos mais com base no não me processe, né? Uhum. A gente só saberia. Você acha assim, quer dizer, você não tem nem noção de que valores foram esses, não foram divulgados. Não foram divulgados ainda e vou além, né? Acho que nenhum deles, até onde eu procurei hoje, eu procurei melhor ontem, nenhum desses acordos são anunciados, assim, o valor. Sim, entendi, eu entendi. E
não, tudo bem, tá. Continua. Não, mas eu acho que é temporário. A desenvolve. gente vai saber em breve. Eu acho que a gente vai ter uma clareza maior sobre quanto que isso está valendo em breve. Acho que o Mas Robert, né? Da Piauí Piauí, Legal. isso, da Piauí, fala. Robert? Oi, estão me ouvindo? Sim? Sim. Então, tudo bem? Parabéns pelo evento, Regina, da ANET. Então, se você está falando que, como a Regina falou, o acordo é mais no processo, então qual seria o ganho para os veículos, então? Você vai falar sobre isso? É que eu fiquei também curioso também com isso. Não me processe no sentido, eu te dou X milhões de reais, né? Assim, esses processos envolvem uma troca monetária, né? A OpenAI e as outras empresas e o Google, né? Tem uma troca de dinheiro aí, né? E em troca não é simplesmente dar acesso ao conteúdo, porque tecnicamente não há nada que impede essas ferramentas de usarem o conteúdo. Não tem nada que impede, né, assim, mecanisticamente delas usarem. Mas se uma empresa definir, como a Folha definiu, né, que o ChatGPT não pode usar pedaços de conteúdo da Folha na resposta, e uma resposta do ChatGPT reproduz um conteúdo da Folha, ela pode dizer que a OpenAI feriu os termos de serviço. E aí ela processaria a OpenAI, né, como várias empresas fizeram. Então, para evitar isso, esses acordos até agora têm sido mais ou menos esses. Sempre assim, você mantém o seu conteúdo aberto nos seus termos de serviço para a gente olhar. A gente não vai reproduzir ele inteiro, a gente só vai reproduzir alguma parte relevante para a matéria e vai citar a fonte. Tudo bem, está aqui uma grana e você não me processa mais. Eu acho que é mais ou menos ter uma certa segurança jurídica para esses agentes de operarem. Né? Assim, é onde eu vejo. Talvez o Flávio, que está aqui, que também acompanha muito esses acordos, possa me corrigir, mas até onde eu tenho visto, é bem nessa linha. Eu tô simplificando, sendo um pouco sarcástico, mas eu acho que é essencialmente isso, porque o ChatGPT, por exemplo, Acho que o Pedro travou. apesar... Pedro, a gente Não, perdeu... Tá me ouvindo? A gente perdeu 20 segundos da tua fala. Travou. Desculpa. Tá. Foi uma... eu falei que eu estava sendo ligeiramente sarcástico, assim, mas o que eu disse é que, na verdade, o ChatGPT já conseguia usar informações da Folha nas respostas, só que ele fazia isso triangulando, né? Ele pegava cópias das matérias da Folha em outros sites e assim por diante. Então, agora ele vai ter uma coisa um pouco mais regular. Então, Pedro, você acha então que o interesse maior é da OpenAI do que dos veículos, é isso? Que você vai dizer ou não? Eu acho que os veículos têm um interesse, de monetização, é uma nova via de receita, né? Talvez tentando usar essa via de receita para diminuir as outras receitas que estão sendo perdidas por causa dos cliques, né? Eu acho que a discussão sobre o clique zero, né? Uma discussão recorrente aqui, imagino. Então, o interesse dos veículos se assumir como, de alguma forma, fontes mais relevantes, né? Então, quando o ChatGPT cita você tem uma validação da sua relevância, e 2, é uma fonte de receita. Para as empresas de IA, em parte, ficar de bem com esses veículos que fornecem, que ajudam eles a ter um produto melhor, ou seja, a ter uma resposta melhor, é uma das coisas relevantes, mas também não cortou não, né? Porque teve uma ligação aqui no meio. Mas também fazer com que eles consigam ter essa boa vontade dos veículos, que é um pouco a discussão que a gente sempre teve em relação ao que o Google ganha com os acordos com os veículos, né? Assim, ter algum nível de boa vontade dos veículos
com uma plataforma que é essencialmente uma grande competidora, sempre foi um grande interesse, né? Eu acho que com as empresas de IA não é algo muito diferente. Mas só passando para, assim, os acordos são variados, né? Tem alguns acordos mais, assim, mais gerais, né? De que temos acesso aos seus arquivos. Tem alguns acordos, por exemplo, da Anthropic com Financial Times, que é para acessar mais as informações de mercado quase que em tempo real, para poder criar outros tipos de serviços. Mas por enquanto o que a gente tem visto mais é esse acordo de nós acessamos o que você pode, pagamos um flat fee aí anual, e eu acho que essas condições vão ser renováveis, mas a princípio a posição de força das empresas de IA talvez cresça versus as empresas de mídia, né? A gente vai ver como que isso se desenvolve ao longo dos anos. Mas eu sei que esse assunto aqui, eu acho que era o que vocês, né, talvez tenham mais interesse, e eu estou passando meio rápido, mas se vocês quiserem parar no meio, a gente continua, só porque eu queria emendar uma outra ideia aqui. Beleza, vou seguir aqui, então. A ideia é um pouco, né, assim, eu falei disso rapidamente, porque eu acho que a gente está falando aqui de monetização de conteúdo, né? E talvez a gente tenha que largar um pouco o termo. Acho que os jornalistas, talvez jornalistas com mais experiência, sempre tiveram alguma questão com o termo conteúdo, né? Acho que não sou só eu. Mas eu acho que a informação em si, digamos assim, a unidade de informação, que é o conteúdo, ela não é hoje em dia, ela não é mais fabricável não só por jornalistas, isso a gente tem visto há bastante tempo já, né? Mídias sociais, resumos de máquina do Google, influenciadores, eles também produzem, digamos, conteúdo. Então, a informação mais básica, a gente já compete com muita gente há muito tempo. Mas, além disso, digamos assim, o conteúdo novo era uma coisa que era, né, feita por poucas entidades. E agora as máquinas também fazem conteúdo novo. Se você pedir, eu quero explica para mim como que a guerra no Irã e o fechamento do Estreito de Hormuz afeta a safra da soja em Mato Grosso, o ChatGPT vai produzir um artigo bem razoável para você, né? E isso era algo que a gente não tinha essa concorrência até bem pouco tempo atrás. Então, conteúdo é algo que a gente ganhou muita concorrência de repente. A gente tinha uma concorrência quando os jornais e as revistas eram os principais veículos para a publicidade, né, a gente conseguia monetizar muito a atenção do público, inclusive nem precisava ganhar muito dinheiro com venda em banca, às vezes. Mas à medida que a gente foi perdendo a capacidade de monopolizar a atenção, né, com concorrência de outros produtores de coisas e conteúdos que geram atenção, a gente começou a competir na publicidade, mas agora a gente está competindo também na própria produção de conteúdo, né? E eu acho que como monetizar conteúdo na era de IA é uma pergunta complicada, porque ela parte do pressuposto de que o conteúdo em si é valioso. E o valor dele tende a diminuir à medida que a capacidade de produção beira o infinito. Diga, Regina. Então, na verdade, quanto mais crítico eu for, quanto mais eu saio desse conteúdo e eu transformo esse conteúdo num conteúdo crítico, investigativo, num conteúdo, como você disse aí, como monetizar julgamento, né?
Então, o jornalista teria que, de alguma forma, se posicionar. Essa é uma das discussões possíveis, né? Se eu acho que eu até coloquei logo na sequência, que eu acho que não é necessariamente ser parcial, né? Mas pode ser. Pode ser uma discussão de parcialidade. Pode ser você compra aquela revista pelo ponto de vista dela, né? Você compra, assim como você, enfim, a gente vê isso há muito tempo em diferentes coberturas. Mas pode ser que você compre uma revista pelo tipo de cobertura que você já espera, pelos analistas que você espera, né? Mesmo que aquilo seja, digamos assim, novo para você, você tem alguma confiança naquela opinião. Mas ela é diferente digamos assim, do material bruto, que digamos, do jornalismo mais diário, ou jornalismo não estenográfico, mas que simplesmente reporta os fatos. Aí eu tô e reporta os fatos que aconteceram versus reportam investigativamente, né, que é uma produção de conteúdo que não existia antes em lugar algum, etc. Mas eu estou tentando fazer uma diferenciação aqui, porque a informação bruta, a gente já fala disso há muito tempo, ela vai chegar para você de alguma forma, né? Mas, para além disso, ela vai ser reempacotada para você de várias formas, eu acho. Por exemplo, olha, quando a gente pega, eu vou citar alguns exemplos, não fiquem chateados quem eu não citar, mas quando a gente fala, por exemplo, de uma revista Piauí, a revista Piauí, ela faz matérias investigativas, ela faz matérias de bastidores, não é? E que, muito legais. A Veja, em determinada época, ou faz ainda, enfim, também, as amarelas, em que você faz entrevistas, e eu me lembro que as pessoas ficavam esperando as páginas amarelas da Veja, né? Sim. Porque era investigativo, tipo, eu entrei, sentei, o sofá era de couro, não sei de que jeito, o cara estava nervoso, tomando uísque, etc., coisa que uma matéria normal não contaria. Enfim, e a gente tem outros também, né? A gente tem a própria Exame, a gente tem vários, até as revistas, tipo, como uma Elle, como uma Reclaire, etc., fazem matérias comportamentais também, mas que não entregam o que uma IA, a IA nunca entregaria o que essas revistas entregam. Eu tenho Isso, certeza. eu acho que elas têm um outro tipo de investigação também, não é só investigação, né? É um tipo de olhar, né? A gente está atrás de um olhar, de um senso estético. Quando você entrevista, assim, hoje em dia eu vivo mais no meio das pessoas de inteligência artificial, os tecnólogos, etc., programadores, do que os jornalistas no meu dia a dia. E o que eles falam mais, assim, o que vai fazer diferença para um cara que vai muito bem em é taste, né? Eles usam gosto, né? Assim, você ter repertório para julgar o que pode ser relevante, uma forma diferenciada de apresentar isso, um take original, esse tipo de coisa, eu acho que vai ser cada vez mais relevante. Porque se você quiser só... As IAs vão ficar muito boas, muito, muito em breve, em fazer o seu boletim diário, uma newsletter personalizada para você, baseado no que você se interessa. Você cobre, por exemplo, o mercado financeiro, você está interessado nos movimentos dessa e daquela indústria, ele vai organizar isso aí e criar uma newsletter boa para você, que nenhum jornalista vai ser capaz de fazer tão Então, bem, vai fazer um porque... relatório maravilhoso. Isso. Mas a identidade que o jornalista dá para o texto, sabe, aquela identidade que... porque, assim, eu não sei, eu percebo já hoje, Pedro, quando Não, eu leio um eu acho texto de IA, eu percebo que é de IA. Ele eu, é sempre muito educado, a IA é muito educada sempre, a IA não chora, entendeu? eu acho que acho que todos aqui percebem um texto de IA, porque a gente vive disso, né? Assim, a gente vive de escrever texto. Mas a impressão que eu tenho, essa é uma questão, enfim, eu já escrevi um texto até sobre isso recentemente, que a maioria das pessoas escreve mal e lê mal,
Então, o texto de IA é um upgrade para a maioria das pessoas. Então, eu acho que esse é um ponto relevante, assim. Eu acho um texto de IA muito mais pobre do que a média, do que um bom texto que eu vejo de alguma pessoa, um bom articulista que eu gosto e tal. Mas a pessoa que, né, que não veio não é das letras, né, não trabalhou com jornalismo, ou publicidade ou qualquer coisa, tem uma ideia meio torta e pede para a IA reorganizar, o texto, mesmo que seja formulaico, é um upgrade sobre o texto dela. Sim. Então, eu acho E que... adjetivos, inclusive. A IA é nobre em adjetivos, é impressionante. Pois é. Nossa, você fala assim, pô, quando você vê um texto de IA sobre você, você fala assim, que maravilha, né? Eu sou tudo isso. Poxa, que bom, né? Ela levanta a autoestima, né? Pois é, então. Mas, enfim, Desculpa, Pedro, eu já te interrompi demais. Não, claro, continua, assim, eu prefiro assim. Mas eu acho que, assim, acho que o argumento principal aqui é que o texto médio, né, a gente passou muito tempo, muitas revistas, inclusive, né, não só veículos, mas muitos jornalistas meio que descaracterizaram o trabalho dele em busca do grau da vez, né? Seja, vamos olhar, sei lá, 2017, que todo mundo estava fazendo live no Facebook, porque o Facebook tinha dito que era o futuro, seja depois fazendo conteúdo para SEO, respondendo que horas que é o jogo da Copa, né? Porque a gente achava que era isso. Eu lembro que eu estava no jornal que cada sei lá, os palpites do Cartola geravam 400 e tantos mil cliques todo final, um jornal pequeno, né, porque caiu nas graças do Google. Então, a gente descaracterizou um pouco a função para servir os algoritmos, etc. E, à medida que a gente tenta achar a fórmula ideal para agradar os algoritmos, a gente deixou o conteúdo pouco diferenciado. E esse conteúdo pouco diferenciado é o conteúdo que a própria IA é capaz de fazer, né? Então, acabou que a gente, né, foi perdendo a força, eu acho, para brigar nesse momento, para retomar, digamos assim, a humanidade, né, contra essas coisas de IA. Eu acho que tem muita newsletter, resumão, muita gente fazia umas newsletters que são simplesmente catando, né, o lead e as principais matérias do dia, essas coisas aí, eu acho que a gente gastou muito tempo fazendo coisas que elas são facilmente feitas pela IA, né? Então a gente tem dificuldade de competir com isso. E aí quando chega a IA, né, em 2022, 30 de novembro de 2022, quando aparece o ChatGPT no mundo, muita gente olha e fala, bom, a gente vai ter vários ganhos de eficiência na produção de conteúdo. E acho que todo mundo aqui ou fez alguma coisa ou acompanhou esses experimentos, né? Lembra em 2023, sei lá, o Irineu do Globo fazendo aquele resumo automático, acho que foi o primeiro dos jornais que tinha aquele resumo no topo da matéria. Muita gente, muito jornal colocando chatbot genérico, né? Tipo, converse com acervo e tal. Alguns veículos ano passado, né? Por exemplo, a Bloomberg, a Financial Times, alguns veículos melhores fizeram tipo modelos próprios de linguagem, um fine-tuning para conseguir produzir artigos ou reescrever artigos na sua própria voz, mas a ideia de que a IA vai avançar muito na produção de conteúdo interna, eu acho que eu posso estar errado aqui, minha amostra é ruim, mas eu não sei de vocês, mas ele ainda não se pagou no sentido de que a gente precisa de justamente conteúdo mais diferenciado e a IA ela é capaz de fazer um conteúdo médio, às vezes de boa qualidade, mas ela não tem ajudado a gente a, digamos, ganhar a batalha, né, para recuperar as posições, os cliques que o Google nos tirou, ou que a IA, com as suas respostas, tirou. Então, eu acho que o uso da IA como ferramenta interna para produção maior de pautas ou de matérias, etc., acho que todo mundo usa aqui ali para ajudar na apuração, para ajudar a organizar uma coisa, traduzir textos e tal, mas não teve, até onde eu vi, um salto gigantesco e não acho que vai dar, né? Porque o que a gente precisa é de coisas
que produzam textos, não só textos, mas formatos e propostas muito diferentes para competir com a IA, né? Porque, assim, eu acho, e essa é uma discussão que a gente tem, acho que muitos colegas aqui também dão aula nas universidades, né, ou participam mais ativamente da vida acadêmica, mas boa parte dessas discussões aqui são discussões que estão rolando nas universidades também, né? O que que a gente ensina, como que a gente cobra, o que que a gente deve valorizar no aluno e na aula, quando o conhecimento básico, ou mesmo concatenar as ideias, o raciocínio lógico vira commodity. E eu acho que é a mesma coisa para a gente, assim, no momento em que o conhecimento factual básico, ele é commoditizado, o que que a gente vai monetizar? E aí eu acho que julgamento, algum senso de comunidade, mais autoria, né, assim, você assina aquela revista porque tem aquelas vozes específicas, né, que arregimentou aquelas vozes. Mas também eu queria falar um pouco, né, dar alguns outros exemplos um pouco mais fora da caixa, de presença, de acesso, que aí são coisas, né, às vezes até indo um pouco para o mundo físico, mundo real. A gente está vendo de novo, são alguns experimentos, tem a revista Capricho aqui, né, aí tem os vinis ali, mas a gente está vendo um ressurgimento da importância do objeto, né, do físico como memento relevante, mas eu acho que assim, a gente tem que olhar quais são as forças de uma ideia editorial de uma revista, que não é mais o que era tem que diferenciar do que era a IA. Que a revista, eu lembro, sei lá, você pegava a revista no final de semana, porque ela sintetizava o que aconteceu na semana para você se situar. Né, tinha os resumões, ela agregava algumas informações com algumas notinhas e tal, mas eu acho que isso, a IA vai ficando muito boa em fazer. Então, eu acho que a gente tinha que ser um pouco mais proativo em termos de avançar no que pode se recomendar, o que pode julgar, o que a gente acha que não é relevante, né? Assim, o fato, a revista decidir não cobrir a polêmica do Vini Júnior é relevante, assim, né? Tipo, decidir quais assuntos que não vai cobrir é algo tão relevante quanto os que cobrem. Então, eu acho que ela tem que cada vez mais reforçar uma autoridade, para além de simplesmente, sei lá, não dá para não ler, né, como era atrás, alguma coisa assim. E eu acho que, diga, Herman. Se você está falando, está no mudo. Continua no mudo. Tio mudo. É. Herman. Bom, quando ele se organizar, Bom, enfim, eu compro, assim, do mesmo jeito que tem um negócio de revistas culturais, né, assim, você compra... pronto, agora pode falar. Desculpa, eu tô no telefone, então estava difícil os acessos. Pelo que você ter falado aí, Pedro, quanto mais particular a abordagem, melhor, né? Se você pensar coisas dentro, por exemplo, citou alguma coisa do Vinícius Júnior, relação com a Virgínia, etc. Quando pensar alguma coisa dentro, quanto mais particular, mais valioso fica. Isso, porque o básico todo mundo tem acesso, né? Isso a gente sabe, né? E isso é uma inovação que não veio da IA, veio dos portais de notícias, né? Dos G11 e o UOL, essas coisas. Mas esse tipo de coisa é menos monetizável. Você tem que achar algum ângulo específico, alguma opinião diferente, ou simplesmente decidir gastar sua energia em outros lugares, né?
você sinalizar para os seus leitores, né, para a audiência, que você se importa com outras coisas mais relevantes, é também uma proposta de marca, né, uma proposta editorial diferenciada. Guardando a proporção, seria o que a Piauí faz agora, né? Eu acho que sim, a Piauí ela faz em diferentes frentes, né? Então, eu acho que o que eu queria, não é só o que a Piauí escolhe escrever sobre, mas é a Piauí, o Foro de Teresina, o Festival Piauí de Jornalismo, né? Assim, as formas com que ela sinaliza sobre a marca. Eu estou aqui, enfim, né? Como eu falei, eu estou aqui em Lima. Tem uma revista dos melhores restaurantes, né? Aquela revista 50 Best Restaurant. Ela tem um impacto monumental no mundo físico. Ela é uma revista que a opinião dela, ela é relevante, muito relevante para balizar o que outras coisas que viram notícia, né? Você tem a logo da revista em vários restaurantes por aqui, que são restaurantes em que as pessoas conseguiram estabelecer que era um negócio que a gente tinha lá atrás, né? Quer dizer, que a Veja consegue, com guias, do Guia da Vejinha, que a Quatro Rodas conseguia, né, com aquelas estrelas lá atrás. Então, como um aferidor, o Guia Paladar do Estadão, mas a gente tem, assim, esse negócio de marcação de gosto, né, de bom gosto, de repertório, é um negócio que tem formas de monetizar para além de se a pessoa leu ou não aquela matéria, né? E eu acho que a gente, assim, para as propriedades editoriais, né, se beneficiarem disso, né, precisa ter gente com repertório, né, precisa ter, enfim, precisa bancar as escolhas, precisa ter uma certa consistência, né, não pode ficar só, assim, perseguindo qual é a última notícia. Genérico. Exato, não pode ser genérico. Acho que tem que ter personalidade. E aí eu acho que, assim, a gente vê exemplos, né, de guias, de eventos, lojas, curso. A gente já viu isso, acho que deu um problema aqui no PPT. Casa Cor é um exemplo, né, que digamos assim, a revista é a manifestação, né, assim, você tem várias, assim, a manifestação física dela, né, Michelin e o restaurant, né, essa ideia de que você tem a revista, tem o app, tem que fazer evento, tem que conceder as honrarias, e tem muitos exemplos lá fora, Food and Wine, Complexion, dessa parte também de agregar de alguma forma, virtualmente ou presencialmente, os leitores, né, que têm o mesmo interesse. E assim, a gente tem... E essas são coisas que a IA não pode atacar diretamente, né? Assim, quando você... Não tem como a IA, né, competir com a Casa Cor, como eu falei, ou como os eventos da Monocle, né, como essas coisas, como podcasts específicos de veículos. Então, eu acho que, assim, a ideia que eu queria trazer para vocês é que a gente pensar simplesmente na monetização de conteúdo, do jeito que é produzido e do jeito que a gente tem de arquivo, ele limita o tanto que a gente pode crescer e manter ou aumentar a relevância nesse mundo, de novo, de informação comoditizada, né? A gente pode e deve, inclusive de uma forma até mais organizada, idealmente não via esses acordos de varejo, né? O ideal é que não fosse só Folha e UOL, aí depois o Estadão. A ideia é que tivesse, né, acordos maiores, acordos setoriais, possivelmente projetos de lei que envolvesse algum tipo de remuneração. Mas isso é a base. Acho que tem que ter esse tipo de coisa, mas não é o que vai garantir a relevância indefinidamente. Eu acho que o que vai garantir a relevância e outras formas de capacidade de monetização é essa aposta em diferenciação real.
em trazer não simplesmente um jeito, reempacotar o conteúdo, a informação que todo mundo está vendo, mas trazer um outro olhar, né, uma outra estética, um outro julgamento, uma personalidade específica, juntar a comunidade, colocar as pessoas, né, no mundo real. Eu acho que isso aí, você sempre tem que olhar o que a IA não vai ser capaz no futuro próximo. Eu acho que essas coisas são mais relevantes da gente olhar, né, para frente, para se planejar. Pedro, oi, Diga. posso falar? Boa tarde. Pode. Joaquim Carquejó, da Edcase. Deixa eu te fazer, você acabou de pincelar um assunto que eu ia te perguntar. Os grandes grupos de comunicação acabam negociando diretamente com as IAs em relação a como monetizar a produção de conteúdo que eles fazem. Veículos pequenos e médios que não têm essa força para chegar nas grandes empresas de IA e fazer algum tipo de negociação, qual que seria o caminho possível para isso? Através de um pool, ou através de suas associações, ou como você sinalizou agora, através de projeto de lei ou alguma coisa que obrigue essas empresas a pagar pelo conteúdo que elas raspam dos sites, enfim. Quais são os caminhos, na sua opinião, para que isso aconteça, para pequenas e médias empresas de comunicação? Eu gostaria de te dar uma resposta mais definitiva a isso, né? Mas eu acho que a gente ainda não tem um referencial perfeito mundo afora. O que a gente tem visto muito ainda são os acordos no varejo. Existem algumas, mas eu acho que o caminho melhor, especialmente para ajudar os veículos menores, é usando associações, a ANER, a NJ, a JOR, né? Talvez esse tipo de entidade ajude a negociar melhores muitos mas o que eu acho que é relevante a gente ter em mente é o seguinte, a gente não está negociando numa posição de muita força, essa é a verdade, assim. Eu acho que porque, de novo, a gente passou os últimos 15 anos produzindo muito conteúdo não diferenciado, justamente para agradar os Googles da vida, né, os Facebooks da vida. E aí, esse conteúdo pouco diferenciado, ele é pouco forte como moeda nessas negociações, né? Então, e além disso, você tem uma questão digamos assim, se a gente fecha todas as portas para o ChatGPT responder sobre qualquer assunto, ele vai começar a dar respostas ruins, sei lá, sobre eleições. E não é isso que a gente quer como sociedade. Eu acho que eles podem, o que eu digo é que não estou dizendo que eles são do bem, ou que eles são melhores e tal, mas é que eles podem virar isso no mundo de PR, assim, falar assim, ó, a gente até queria dar informações melhores, de melhor qualidade, mas os jornalistas estão escondendo o conteúdo, sei lá, eu acho que a gente poderia entrar numa guerra narrativa ruim. Mas eu acho que existe os países, né, alguns países nórdicos, talvez não um exemplo exatamente da Austrália, né, mas a Austrália teve aquela discussão com o Google, né, acho que vocês devem ter acompanhado, acho que uns 4, 5 anos atrás, né. Eu acho que a gente tem alguns guias do que deu certo e que não deu certo quando era a discussão de links, e a gente tem que olhar de novo para esses exemplos e reescrever as regras, eventualmente, para novas propostas de regulação. Mas quanto mais tempo a gente mais demorar, mais difícil vai ser criar uma lei com favor e com termos favoráveis, porque as empresas só tendem a ficar ainda maiores. Pedro, posso fazer uma pergunta? Diga lá, Adriano. Bom, sou o professor Adriano, da Faculdade de Casper Libero, né, também dou aulas de arte de criação, e uso bastante IA, viu, Pedro? Eu também assisto muito seu programa lá, o IA Modos Usar. Cara, Que legal. muito bom, muito bom. São umas dicas boas. Aquele livro que você deu, esqueci o nome agora, mas um livro que você deu sobre IA,
Você já falou várias vezes desse livro, só que agora esqueci. Com Inteligência é o nome, do Ethan Mollick. Esse mesmo. Eu li, comprei esse li também. Mas a questão é assim, você falou de curadoria, né? Curadoria dos seres humanos, por que vai entrar, tudo vai entrar. Mas não existe uma curadoria algorítmica que também decide que não decide vai entrar, porque assim, eu estou pesquisando, por exemplo, a mídia negra, faço doutorado em arte mídia negra. E aí eu estou lendo um livro que está aqui, falando do racismo algorítmico, né? Não existe uma curadoria, assim, onde o algoritmo ele diz o que vai funcionar, o que não vai funcionar, o que vai entrar, o que não vai entrar, o que vai ficar ranqueado ali, seja na triagem, seja no Google. Uhum. Não, sim, não, você tem razão. A questão é, a gente já vê essa curadoria feita pelas máquinas, né, via Google, mas ela é uma curadoria muito olhando para o passado, né, assim, dado que você viu isso, você pode gostar daquilo, e então, ela tende a não fugir muito do que você gosta, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a ouvir, sei lá, uma banda islandesa, porque eu confiava num cara que escrevia, né, o Fábio Massari escrevia coisa na Folha. E aí eu não estava buscando, se você olhasse meu histórico, meu algoritmo, ele nunca ia me sugerir uma banda desse tipo, mas eu confiava na autoridade que vai me apontar, inclusive, caminhos novos, diferentes, etc. Então, eu acho que o humano, ele tem uma vantagem sobre alguns algoritmos, que ele não está olhando simplesmente, ele não é ultra personalizado. E eu acho que a gente precisa, a gente tem que lembrar que a personalização extrema, ela é um problema em várias dimensões, né? Não só em relação política, personalização, né? Se cada um olhar um pedaço da realidade, fica difícil da gente discutir, mas inclusive em fenômenos culturais, quando todo mundo assiste a mesma novela, ou quando todo mundo vê né, a mesma música, é mais fácil de você ter alguma coisa em comum. E eu acho que os veículos jornalísticos, produtores de mídia em geral, eles têm alguma capacidade de promover essas coisas a partir de repertório e curadoria, e não é uma curadoria automatizada baseada nas preferências do usuário, é um pouco isso que eu queria salientar de diferente. E mostrar que isso é relevante, né? Mostrar para a pessoa que tem outras formas de ver o mundo, outras coisas que estão acontecendo que ela não está prestando atenção, isso é extremamente relevante, né? E eu acho que uma das coisas que eu não coloquei nos slides, mas que eu acho que uma das, digamos, das ameaças que eu vejo à mídia, ao trabalho que a gente tem, especialmente o trabalho de revistas, é a disputa com, por exemplo, o Substack, né? Assim, você tem o que é as newsletters de opinião, né? Que você tem muito, hoje em dia o Substack é o principal, mas você tem às vezes um podcast, às vezes é um canal do YouTube, mas se eu estou falando que é relevante você ter julgamento, personalidade, né, ajudar as pessoas a navegarem pelo acesso de ruído, de repente você tem as pessoas oferecendo isso na pessoa física e não na pessoa jurídica, né, que também é uma outra ameaça, que eu acho que é tão ou mais relevante que a ameaça das IAs, né? Eu acho que isso é um tema que imagino que vocês falem de vez em quando também. Você foi em fundo, hein, Pedro? Pegar o Fábio Massari lá dos primórdios da 89 também, né? Muito legal. Obrigado pela resposta. Pois é, imagina. Mas alguém, que mais? Bom, não sei se eu falei. Esse é um tema infinito, né? Eu nunca sei por onde que a gente vai fazer. É um tema infinito, tanto é que a gente vai ficar um dia todo falando só de IA lá na SPM, e sobre várias vertentes, vários ângulos, várias formas, vários modos, porque acho que a gente está só começando a desbravar, né? Outro dia o Guilherme Ravache já falou da computação quântica, né? Que daqui a pouco a gente não vai mais estar falando de IA, vai estar falando de computação quântica. Enfim, né, e eu acho que tudo muda muito rápido, né, Pedro? Mas você falou uma coisa que eu acho que é importante, o jornalista, ele não pode perder a capacidade crítica dele de julgamento, né? E a IA hoje, por mais que você treine e prepare,
várias vezes eu vi aqui nos Cafés com a ANER, ela tem que se transformar num apoio tecnológico forte, né? Um apoio de pesquisa, um apoio de ajuda, um apoio de várias e várias e várias coisas, né? E eu acho que o outro caminho é, de fato, via associação, a gente chegar nessas grandes empresas, nesses grandes conglomerados tecnológicos, e fazer os acordos mesmo para a proteção dos nossos associados, para a proteção do jornalismo, não é? Porque eu acho que até nisso, até a face e a forma como ela vai se manifestar vai ser diferente se você começa a fazer esses acordos de passar esse conteúdo, né? Eu acho que vai ser diferente, ela vai sair daquela bondade absoluta que ela tem o tempo todo. Inclusive, tipo, eu estava vendo eu fiz uma pergunta no ChatGPT, que eu vi numa palestra, alguém mostrou uma fala do Humberto Eco, e aí eu tirei a foto do slide e falei assim, de onde veio isso, né? Onde que está isso? Aí ela escreveu assim, na verdade, de novo, o ChatGPT Pro é muito, muito bom. O Gemini e o Claude alucinaram uma resposta X, ele chegou e foi lá e falou, isso aqui, na verdade, é de uma coluna num jornal italiano, uma coluna de 2007, não posso reproduzir a coluna inteira por questões de propriedade intelectual, mas a ideia é mais ou menos essa, e tinha o link. E eu achei interessante, porque eu acho que esse tipo de comportamento pode ter a ver com os acordos, né? Então, eu acho que ainda existe muito espaço para você né, direcionar como que vai ser o comportamento dessas IAs. Você tem empresas como o próprio Sam Altman, né, o CEO da OpenAI, ele defende algo como se toda vez que há um pedaço da informação relevante é citada de forma, né, forte numa resposta, ele acha que deveria ser criado algum mecanismo de remuneração automática, como se fosse tocar uma faixa no Spotify. Cofrinho. Né? Isso. Essa é uma saída possível também, é uma saída tecnológica possível. Eu acho que a gente não existe nada tecnicamente que impeça que algo assim exista. Eu acho que isso é relevante dizer. Mas também depende, isso aí vai privilegiar mais os grandes, né? Especialmente em relação a respostas mais factuais. Aí você pode gerar um outro incentivo uma outra forma de SEO. Então, é difícil de dizer qual que é a melhor forma, mas eu acho que algo assim é tecnicamente possível, né? Eu acho que merece ser estudado. Tá certo. Alguém tem mais alguma pergunta? Porque a gente está... Alguém fez um comentário aqui a teu respeito, vou ler aqui. Para quem ainda não acompanha, o Pedro faz vários vídeos interessantes sobre o assunto, sobre ferramentas, no canal Invest News do YouTube. A produção canal Conascens, que se colocou. Enfim, a gente está chegando no nosso horário. Eu quero agradecer demais o Pedro. Ele me prometeu que no próximo evento da ANEL ele vai estar, né? E esse é um assunto, esse é um tema que são muitas e muitas e muitas questões envolvidas, né? Eu acho que muitas das coisas que você disse, eu acho que foi muito interessante, Pedro, porque você resgata e dá um respiro de oxigênio numa situação, né? De fato, né? O jornalismo, ele é como a gente vai monetizar os julgamentos, como a gente, sabe, essa valorização da produção de conteúdo, de revistas, etc. Eu acho que está na hora do jornalista também olhar isso e acreditar mais nisso também, né? E eu acho que quando ele começa a acreditar nisso, ele começa a monetizar também, né? Mais, enfim. Mas, enfim, Bom, estamos obrigado começando essa discussão, né, Pedro? Isso, acho que a gente está começando, assim, acho que é importante, a gente tem a impressão que está tudo muito rápido e, obviamente, as evoluções tecnológicas estão sendo rápidas,
mas a difusão ainda é um pouco mais lenta do que a gente imaginaria, né? Eu faço consultoria em empresa grande e muitas vezes, né, o negócio não é esse trator que a gente tem visto. Eu acho que ainda está em tempo da gente se preparar e organizar melhor, né, as respostas. Eu acho que essa tecnologia ela tem uma boa capacidade para ajudar a gente, né, como humanidade de maneira geral, mas depende muito, né, do jeito que a gente direciona as escolhas, né? A gente não pode deixar todo mundo fazer o que quiser. Mas, como eu falei, a ideia aqui era só jogar algumas minhocas aí na cabeça de vocês, perguntas, e com certeza, né, durante as palestras que vocês vão discutir, né, nos próximos dias, várias delas vão voltar e, enfim, é uma pena eu não estar lá no evento, mas eu tenho certeza que vai ser sensacional. Exato. Te agradeço demais, Pedro, agradeço a todos e vejo todo mundo no Summit da ANER na quinta-feira, na SPM Tech. Um abraço a todos. Obrigada, Pedro. Foi um Obrigado, prazer. Regina. Obrigado, Pedro. Valeu. Até mais, gente.